E aí, gente, tudo bom? Nesse vídeo eu falo sobre fundos de investimento. Investir num fundo pode ser uma alternativa interessante para você, por isso é bom conhecer. Se você se interessa por esse conteúdo, fica comigo que eu te passo essas informações. Bom, existe fundo de investimento para todo perfil de investidor, conservador, moderado ou agressivo. Tem vários tipos de fundo também, de ações, multimercado, de renda fixa, fundo de índice, de câmbio, de ouro. Esses são os mais comuns. Um fundo de investimento pode ser uma alternativa interessante para o investidor defensivo, que é aquela pessoa que não tem muito tempo, não pode ou não quer se dedicar tanto aos seus ativos como um investidor ativo. Bora ver melhor a respeito de cada um, então fica aí. Um fundo de investimento é uma modalidade de investimento que reúne recursos de vários investidores. Essa comunhão de recursos é destinada ao fim que está definido pelo fundo, e isso está mostrado no regulamento do próprio fundo. Quando você investe num fundo, sua participação é definida pelo número de cotas que você possui. Quando você aporta R$ 1.000, por exemplo, esse valor vai se converter numa quantidade de cotas, beleza? Esse regulamento pode ser achado no próprio site da corretora que lhe oferece aquele fundo. E lá você também encontra outros documentos que lhe dão mais detalhes. Deixa eu te mostrar uma lista de fundos de uma corretora de valores aqui. Pronto, nós vemos fundos de ouro, fundo multimercado, enfim, fundo de investimento em ações, FIA, fundo cambial. E a gente pode ver aqui a rentabilidade de um, por exemplo, mais detalhes de um, por exemplo, vou escolher um fundo de ações aqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai mostrar mais detalhes daquele fundo que a gente pediu, certo? Então ele mostra aqui detalhes do fundo, desempenho do fundo, regulamento, relatório mensal, informações complementares, lâmina, um gráfico com o histórico da rentabilidade também e outras coisas que a gente vai ver mais à frente. Como eu disse, tem diversos tipos de fundo. Um deles é o fundo de renda fixa. Ele não tem um conjunto de ativos específico que um fundo qualquer pode ter, mas a CVM exige que cada fundo precisa ter no mínimo 80% dos ativos relacionados ao fator de risco que ele está associado. Se o fundo for de renda fixa, tem que estar associado à variação da taxa de juros local. Como a gente está no Brasil, a taxa Selic, que deriva o CDI, ok? Outro tipo de fundo de investimento é o multimercado. O nome é sugestivo, ele pode ter diversos tipos de ativos diferentes. Ações, CDBs, títulos públicos, debêntures, câmbio, derivativos, mas eles não se prendem ao mercado interno apenas, pode ter ativo do exterior também. Esse ativo é indicado para quem gosta de distribuir seu capital nas várias alternativas oferecidas pelo mercado financeiro. Ele agrada quem gosta de ter uma carteira de ativos variada e quer correr um pouco mais de risco na hora de investir, lógico, visando mais rentabilidade. Gente, tem muitos mais detalhes, só que foge de meu interesse de passar tanta particularidade. Aproveitando aqui, eu agradeço se você se inscrever nesse canal, porque isso me motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Eu ajudo você passando conteúdo gratuitamente e você me ajuda fazendo isso por mim, pode ser? Me ajuda também se você comentar algo pertinente aí embaixo. Se você gostou, curte e compartilha também. Dá essa força aí, beleza? Temos os fundos de ações também. Outro jeito de encontrar mais detalhes de um fundo é indo direto no site da CVM. Bora lá! O endereço é www.cvm.gov.br.
No site a gente vai em fundos, depois consulta informações de fundos, fundos de investimentos registrados. A gente vai procurar um que é bem famoso aqui, chamado de Alaska Black. A gente vai pegar uma outra imagem aqui para melhor visibilidade. A gente vai escolher esse aqui, Alaska Black Institucional. Bom, a gente pode ver aqui que tem balancete, composição de carteira, fatos relevantes, regulamento, lâmina e esses outros que a gente está vendo aqui. Então, vamos ver, por exemplo, a carteira do Alaska. Bom, como fica oculto os últimos 3 meses da divulgação, então a gente vai olhar um mês aqui, o mês de março, por exemplo, para saber, para acompanhar como é que está a participação desse fundo. A gente está vendo aqui que tem Magazine Luiza, que tem 19%, que é a maior posição inclusive, Suzano, 15%, aí tem a quantidade de ações, aquisições, de vendas, a posição. Lembrando que pelo menos 80% tem que ser de ações, e esses fundos são mais arriscados. Se atribui a um gestor competente para isso a atividade de gerenciar essas ações. Mas tem taxa de administração, que varia, mas geralmente entre 1% e 2%. Além dessa, também tem uma taxa de performance, que é uma taxa que o fundo cobra de tudo que passar de determinado benchmark, um indexador. No caso dos fundos de ações, o Ibovespa. A maior parte dos fundos de ação cobra essa taxa de performance e é cerca de 20%. De tudo que render mais que o índice da Bolsa de Valores, o fundo fica com 20% ao país. Outro detalhe importante sobre os fundos de ações é que ele não paga dividendos, juros sobre capital próprio ou alguma bonificação para o investidor. Tudo que o fundo recebe de provento ele reinveste, diferente dos Estados Unidos. Lá os fundos distribuem proventos. Fundos cambiais são títulos emitidos por bancos ou empresas. Eles possuem ativos que são completamente lastreados em moedas estrangeiras, como por exemplo euro ou dólar. Lastro é algo que garante a validade de um ativo. Por exemplo, o ouro já tem valor intrínseco, o valor próprio. Já o dinheiro, o papel moeda e o níquel são símbolos que precisam de algo que garanta que aquele símbolo tem valor. O papel moeda facilita o transporte do valor, evitando transportar tudo que o símbolo representa. Para isso que serve o lastro. Né? Não pode imprimir dinheiro à torta à direita, não. E se isso acontecer, vem a inflação, que é a perda do poder da moeda. Voltando aqui, os fundos cambiais tentam lucrar com as variações positivas do câmbio, o valor da moeda. Os riscos nesses fundos também são maiores, mas com rentabilidade maior também. Outro tipo é o fundo de ouro. Até hoje o ouro é usado como lastro para as principais moedas ao redor do planeta. Ele é usado como moeda de troca internacional desde 1500 a.C. E há controvérsias entre muitas pessoas quanto à eficácia do ouro para a proteção do portfólio. Enquanto algumas pessoas dizem que o ouro sempre vai ser um dos principais investimentos durante muito tempo, outros dizem que no longo prazo o ouro só desvalorizou e perdeu feio para a rentabilidade das ações. Mas se você quiser comprar ouro, você não precisa comprar o metal propriamente. Os fundos de ouro estão aí para isso. Todo fundo tem um regulamento próprio, uma política de investimento. E tudo isso fica descrito nos documentos do fundo. E aqui a gente pode ver que tem o balancete, tem a lâmina, tem os fatos relevantes, tem as demonstrações contábeis, a composição da carteira e outros como a gente pode ver aqui. De acordo com a política do fundo, o risco é maior ou menor também.
mas a gente já sabe, risco e retorno são proporcionais. Outra coisa, a tributação nos fundos também é predefinida. Os fundos de renda fixa seguem aquela tabela regressiva do imposto de renda, 22,5% se ficar com ativo 3 meses, 20% se ficar 1 ano, 17,5% até 2 anos, 15% acima de 2 anos. Essa tabela é praticamente para todo ativo de renda fixa. Se o fundo for de ação, geralmente o imposto de renda é 15%, independentemente do prazo que você ficar com ele. Mas tem todos esses detalhes na documentação do fundo. Além desses custos, vimos também que ele tem a taxa de administração e a taxa de performance. Para os de renda fixa, o benchmark é o CDI. Se for fundo de ações, o Ibovespa. Mas isso tem que ver, está no regulamento do fundo. E sempre o retorno é proporcional ao risco que se corre. Outra coisa que é importante é o rating do fundo, ou a avaliação que ele recebe das agências classificadoras de risco, como a Morningstar, por exemplo, que usa estrelas para classificar. Mas a gente pode ver aqui, tem vários fundos diferentes que têm classificações diferentes. Para fundos mais confiáveis, mais estrelas e vice-versa. Mas outras agências usam A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúscula, A mais, A menos, B mais, B menos, A, B, 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 C, D. Varia de acordo com o risco que se corre com o investimento. Vamos reforçar. Esse investimento é para o investidor defensivo. Aquela pessoa que não está disposta ou não pode dedicar muito tempo para seus investimentos. Ou até mesmo se sentir mais segura, atribuindo essa tarefa para um gestor competente para isso. Enfim, bora ver o que Benjamin Graham fala sobre isso. Eu vou ler só o final que resume. E se você interessar, pausa aí e leia tudo. Isso é o trecho do livro O Investidor Inteligente. Ao lhe permitir dizer não sei, não quero saber, uma carteira permanente em regime de piloto automático o liberta do sentimento de que você precisa prever o que irá acontecer nos mercados financeiros e a ilusão de que qualquer um pode fazer isso. O reconhecimento de que sabe muito pouco sobre o futuro, aliado à aceitação dessa ignorância, é a arma mais poderosa do investidor defensivo. É o fato de você atribuir essa responsabilidade a uma pessoa que é competente para isso, porque no fundo vai estar contemplado todas as modalidades possíveis que o mercado financeiro pode oferecer. Beleza? Mais alguns detalhes dos fundos de investimento são o histórico de rentabilidade, dias para resgate, aplicação mínima, administrador, gestor, custodiante, expectativa de retorno, mas por esse vídeo eu acho que já deu. Esse foi o assunto que a gente viu na última conferência. E na descrição do vídeo tem um link para um blog, vou até mostrar a tela aqui para vocês. Eu sempre estou colocando algo relacionado nele. Se você preferir, entre no grupo do Telegram também, lá tem muita gente e o bate-papo é livre, alguém vai te ajudar. Abraço e até mais. Falou!